Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre os aspectos conscientes ou inconscientes do abuso emocional, né? Eu começo esse vídeo com uma pergunta. Vocês já tentaram perguntar para as pessoas abusivas em suas vidas, seus pais ou suas mães, seus ex-namorados, namoradas, colegas, por que eles fazem o que eles fazem, né? Todo mundo que tentou, e provavelmente quem está me assistindo tentou, perguntar por quê, teve como resposta uma não explicação. Ou não eram respondidos, ou a pergunta era invertida, ou se tocava em outro tema. As pessoas saíam dessa experiência de perguntar o que acontecia sem entender nada. Se você pergunta o que está acontecendo, por que a pessoa fez isso, por que a pessoa gritou com você, por que a pessoa tinha comportamentos ou crenças que não faziam o mínimo sentido, ou agiam, tinham raiva em momentos descontextualizados, ou porque acreditavam que você acreditava em algo deles que não fazia o mínimo sentido com os fatos. Quando você pergunta por quê, eles não respondem, ou fogem de responder, ou dão uma resposta que não vai ser satisfatória, vai ser sem sentido, né? Parece que quanto mais você pergunta, mais vai ser respondido algo confuso ou sem sentido. Muitas pessoas interpretam isso, eles estão mentindo, mas são coisas que não fazem o mínimo sentido. Muitas vezes emoções que são desproporcionais e não têm relação com o que está acontecendo, comportamentos que não são adequados, e as pessoas, por quê? E a resposta que recebem é nenhuma, ou alguma resposta que não diz nada, ou muda de assunto, né? A questão é por que essas pessoas não conseguem responder, né? Se você for uma pessoa que é abusiva, você certamente está vendo esse vídeo, provavelmente você não tem dificuldade de dar uma resposta. E você não entende muito bem por quê, né? Eu diria para quem já fez essa pergunta, eles não sabem por quê. Eles evitam refletir sobre o que os motiva. Sabe não sabem quais são as motivações. Se nós falamos que consciente é aquilo que vem à tona, é o que você sabe, é um autoconhecimento, é conhecer a si mesmo, e o inconsciente é não conhecer seus próprios processos. Eles não respondem de maneira satisfatória porque eles não conhecem os próprios processos. E se você pergunta por que você está fazendo isso, eles não vão responder de maneira satisfatória porque eles não querem ou não conseguem, simplesmente não sabem e permanecem sem tocar em problemas, porque pode ter a ver com algo que eles reprimiram ou que eles não querem refletir sobre, pode ser muito doloroso ou porque eles acham que não é algo importante. Eles não sabem o que os motiva, eles não têm consciência, não buscam ter consciência, desenvolver a autoconsciência, né? Então eles não têm contato ou capacidade de aceitar o que estão sentindo, o que os motiva, o que estão pensando. Eles podem pensar algo terrível, eles não vão admitir, ou quando acusam você, aí admitem, né? Mas eles têm grande dificuldade de pensar sobre o que se passa com eles, né? Então, muitas vezes, essa incapacidade, o que se passa com eles permanece inconsciente porque tem a ver com emoções que eles reprimiram, inseguranças, medos, né? Uma coisa que eu gosto de aconselhar, né, é não reprimam os sentimentos, as emoções de seus filhos, porque isso é aprendido. Você reprime, você fala, não expresse isso, não expresse medo, você tem que ser forte. Isso fala muito para os homens, né? Ou não se mostrar inseguro, né? Tudo isso tem um efeito. O efeito é as pessoas negam em si a insegurança, negam em si os medos, negam em si a tristeza, e aí elas não expressam. E elas negam a tal ponto que aquilo vira um processo inconsciente e elas não vão aceitar essas emoções como parte delas próprias, né? De certa forma, pessoas abusivas, elas aprenderam a ser egoístas e manipuladoras num contexto em que foram egoístas com elas e manipularam elas assimilaram isso,
né? Elas, em geral, então, o processo tem consciência, podem até desenvolver consciência, tá? Elas podem desenvolver ao longo da vida a consciência e tentar mudar a partir do quanto desenvolvem. Só que às vezes elas vão saber que elas são egoístas e que às vezes manipulam as pessoas. Só que elas podem não ter essa consciência o tempo todo, né? Elas planejam ofender, isso é uma coisa importante. Elas têm intenção de ofender quando elas querem ofender, porque elas acham que estão fazendo algo para se defender. Então elas têm intenção. Se é consciente, não, se baseia com a quantidade, muitas vezes, de processos desconhecidos elas próprias. Elas sentem raiva, elas nem sabem de que elas estão sentindo raiva, nem sabem por que sentiram raiva naquele momento. Então elas ofendem, e elas nem sabem por que estão se sentindo ofendidas. E por que elas ofendem porque se sentiram ofendidas. Muitas vezes tem a ver com emoções reprimidas. Não age assim. Não faça isso. Inseguranças que elas reprimiram, medos que elas reprimiram ainda muito jovens. Então elas, quando algo chama atenção para esse medo, ela não vai te dizer eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô me sentindo culpado. Não, vai demonstrar raiva. Então tem dificuldade de conexão emocional, né? Então, muitas vezes o que eles fazem são processos inconscientes que têm a ver com a regulação dessas emoções. A pessoa sente tanto medo ou tanta insegurança que ela é super abusiva, por exemplo, porque é um jeito de regular as emoções. Se o outro está mal, ela não se sente tão mal, ela se sente mais segura. Se o outro está desvalorizado, ela se sente mais segura. Então elas regulam as emoções por processos que elas não têm consciência como fazem, né? Eu falei... tem um vídeo meu sobre por que as pessoas abusivas abusam, né? Sobre como elas regulam suas emoções quando elas são abusivas. E elas regulam suas emoções. Agindo impulsivamente, elas regulam de alguma forma, só que elas não parece ter sentido, porque elas não refletiram do porquê, o que motiva as emoções delas, né? Então, o principal... As coisas permanecem inconscientes porque nós não estabelecemos as relações entre as crenças, as emoções, os pensamentos e os comportamentos, de onde elas vieram, onde se formaram, em que contexto se formaram. E não perguntamos se esse contexto é adequado, tem a ver com o contexto de hoje, porque muitas vezes são inadequados, os comportamentos abusivos são inadequados ao contexto atual, não fazem sentido no contexto atual e por isso se tornam abusivos, né? Então, para algo deixar de ser inconsciente e a consciência tem a ver com essas perguntas. Como se relacionam seus pensamentos, crenças, emoções, né? Então, muitas vezes a incapacidade de aceitar suas emoções, de aceitar suas inseguranças, suas fragilidades, seus erros, ou seja, a incapacidade de sentir culpa, é o que leva com que processos permaneçam inconscientes. Se você lida muito mal com a culpa, se você não se permite sentir culpa, você não vai entrar em contato com os seus erros e refletir sobre eles, né? Vítimas de abuso emocional também têm certo nível de inconsciência, né? Porque elas, tal como pessoas abusivas, não têm toda consciência do que fazem. Pessoas que são vítimas também não, porque elas entendem que elas não entendem por que buscam um parceiro abusivo, ou porque ficaram nessa relação tanto tempo, né? Não é porque gostam de sofrer, tem que ter alguma outra coisa, só que elas não entendem também todos os seus processos, todas essas relações internas delas e externas com as pessoas, né? Então, várias coisas atuam nesses processos inconscientes, né? Várias coisas não podem ser respondidas enquanto os processos estão inconscientes, que é porque se busca pessoas, por exemplo, no caso de pessoas abusivas, elas não entendem porque elas buscam certas pessoas também. Muitas vezes tem a ver com o que é o ideal delas. Por exemplo, muitas pessoas abusivas preferem pessoas doces, pessoas altruístas. Por quê? Porque é o ideal delas, né? O ideal do que elas queriam ser. Então, muitas pessoas codependentes buscam, pelo contrário, pessoas que parecem muito seguras, porque são inseguras. Então, o ideal dessa pessoa. Só que você não entende muito bem quando acontece, que se tratam de ideais que você está buscando e por isso você permanece, né? Bom, muitas vezes, por não conseguirmos, ao observar
uma pessoa abusiva, desvencilhar o que é mentira e o que é planejado, né? Nós achamos que pode ser mentira, achamos que é planejado. Muitas vezes a gente não consegue aceitar que é em um processo que eles não têm total consciência, porque eles também mentem, né? Se muitas vezes essas pessoas mentem, manipulam, enganam, então como que tem consciência? Eles sabem o que estão fazendo. Algumas vezes podem saber, né? No caso, a mentira, a omissão tem intencionalidade. Como eu já disse, uma coisa é ter intenção, outra coisa é ter consciência. Só que o porquê, o que motiva eles não entendem. E aí eles são inconscientes. O que eles fazem, eles entendem, então eles têm intenção. O que motiva eles a fazer, eles não entendem, por isso não têm consciência, né? Então, por exemplo, se for um psicopata ou uma pessoa de personalidade antissocial, aí ela tem consciência, né? E tem intencionalidade. Mas se não, a maior parte das pessoas abusivas não é necessariamente um psicopata, embora psicopatas sejam, né? Mas a maioria não é. Então eles acham, muitas vezes eles invertem as coisas, compreendem as coisas mal, né? Eles acham que o que você fez é mal para eles e por isso eles vão distorcer o que você fez, eles não vão entender bem os processos internos deles sobre o que eles estão sentindo, vão se sentir atacados quando não são e não vão refletir sobre isso, né? Então aí eles vão agir inconscientemente te acusando, mas e sem pensar no que o problema pode estar neles, né? Muitas vezes, principalmente quanto mais inconscientes são, mais eles vão se achar normais e achar que não tem nada de errado. Não vão duvidar deles próprios. À medida em que, às vezes, eles vão ganhando nível de consciência, ou, por exemplo, aqueles que percebem que têm comportamentos abusivos e vão buscar terapia, buscam ajuda, eles vão duvidar mais de si. Né? Só nas crises eles não vão saber que tem comportamentos equivocados, mas eles vão buscar, né, melhorar, vão buscar modificar seus comportamentos. Se eles não buscam, se eles permanecem abusivos, é porque eles têm esse baixo nível de consciência ou são antissociais, psicopatas e fazem tudo de caso pensado, que dá para perceber também. Né? Mais adiante eu vou falar de como saber se é algo totalmente planejado, mas não é o objetivo desse vídeo hoje. Né? Então, muitas vezes eles sentem que tem algo errado, querem ser normais, mas sentem que não são. Algumas vezes eles têm essa epifania que causa desespero e por causar desespero, causa agressão ou busca de atenção. Por exemplo, pessoas narcisistas vão tentar regular seu desespero de se sentir que são esquisitos, sendo o centro das atenções, né? Ou ofendendo quem está próximo deles. Né? É porque eles estão desesperados por se sentirem inapropriados, né? Eles às vezes têm, então, esse insight que muitas vezes não é levado adiante como uma reflexão profunda, uma autorreflexão. Não, eles fogem, eles vão fazer outras coisas, vão buscar pessoas, vão tentar se distrair com algo para não ter que pensar nos próprios erros, né? Então essa é uma característica muito comum, principalmente em transtornos de personalidade. Bom, quando a gente acha que é mentira ou acha que é planejado e por isso a gente acha que é consciente, a gente está racionalizando algo, como se o que as pessoas fizessem sempre é dotado de sentido. Grande parte das nossas ações também não é. Codependentes que estão em relacionamentos abusivos também não conseguem explicar totalmente os motivos de estarem naquelas relações. Eles também, tal como você racionaliza, que o outro tem total consciência do que está fazendo, a pessoa abusiva, quando percebe, acha que você ofendeu ela, quando não houve ofensa nenhuma, ele acha que você tem total consciência do que você está fazendo. Muitas vezes essas relações disfuncionais, as pessoas estão movidas por alto grau de inconsciência, ambos os lados. Se a pessoa tem um transtorno de personalidade, um grau maior, né? Isso significa que essas pessoas, por terem um nível de inconsciência, elas não são responsáveis pelo que elas fazem? Elas são. Isso não tira a responsabilidade. Elas sabem as consequências. Isso é importante. Se somos criados numa mesma sociedade, sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos o que faz mal para os outros, nós sabemos as consequências. Só que elas vão legitimar as consequências porque elas acham que você pode ser pior que elas. Né? Pais abusivos
legitimam e acham que é correto fazer mal aos seus filhos, que fazem pelo bem, né? Elas sabem as consequências, né? Namorados, esposos, maridos, esposas abusivos sabem que estão quando causam danos, mas eles acham que pode ser legitimado de alguma forma porque você os agrediu antes, você os ofendeu. Eles percebem ofensas onde não tem, né? Então eles não sabem os motivos, eles não conseguem ter consciência que suas percepções estão equivocadas, né? Então eles fazem as coisas não ligando para as consequências nos outros. Então eles têm um certo egoísmo, eles só ligam para si mesmos. Então essa é uma característica comum de pessoas abusivas. Eles sabem as consequências, eles têm intenção, mas eles não pensaram no outro no momento, porque eles acham que eles estão justificados. E eles vão tentar justificar para todo mundo em volta, porque eles acham que é legítimo e justificável, né? Mas eles mesmo isso não vão admitir, que só ligam para si mesmos. Eles não vão admitir que não sejam altruístas. É muito comum as pessoas relatarem que seus parceiros, mesmo agindo de maneira totalmente egoísta, acham que são altruístas. É comum, bastante comum isso ser relatado, né? Só que quando eles agem de maneira impulsiva e perdem o controle, eles acham que está justificada a perda de controle, a raiva justificada. Ou quando eles te acusam de algo, ou te tratam com desdém, acham que é justificado. Mas se você perguntar o que motivou eles, se não tiver uma crença, por exemplo, a raiva, muitas vezes eles não sabem muito bem porque perderam o controle. Eles vão buscar uma justificativa. Eles não conseguem entender por que estão mal, né? Bom, então eles buscam explicações e buscam normalmente nos outros, né? Eles racionalizam, tal como muitas vezes as pessoas racionalizam achando que há plena consciência dessas pessoas. Se tivesse, toda pessoa abusiva seria um psicopata. Muitos não são. Muitos são até pessoas que são muito descontrolados, né, emocionalmente. Muitos são descontrolados emocionalmente, então são muito passionais, agem por muito impulso. Muitas pessoas abusivas têm dificuldade de controle de impulso, né? É uma outra questão, né? Mas em algum momento, como eu já comentei, eles podem ter consciência e saber o que fazem, né? Quando eles deixam um relacionamento, terminam, quando eles traem, quando eles mentem, obviamente eles sabem que estão omitindo os motivos. Aí eles têm motivos para ter te deixado, eles têm motivos para trair, eles têm motivos para mentir. Quando termina um relacionamento e vai embora, não te explica nada, eles têm motivos, né? Quando um pai, mãe mentem numa coisa muito grave para os filhos, eles têm motivos, eles estão querendo esconder, então há intenção. Aí a gente pode dizer que eles sabem o que estão fazendo, mas muitas vezes eles não, em outras coisas mais sutis, eles não têm, né? Claro, quando eles precisam de algo de você e são bondosos para conseguir algo, vamos retomar nossa amizade, eu acho que eu cometi um erro, e se aproxima, muitas vezes é para conseguir alguma coisa, e eles sabem o que eles estão fazendo, né? Mas eles não acham que é manipulação. Então tem sim um nível de consciência e um nível de intencionalidade onde essas coisas estão juntas. Onde não tem, principalmente no que há de mais emocional, né? Quando eles tomam decisões racionais, muitas vezes eles estão tomando, quando eles estão menos emocionais, agindo, fazendo um cálculo, e às vezes aí eles podem esconder, mentir e saber o que eles estão fazendo, né? Principalmente quando eles estão equilibrados, não há uma discussão, não há um conflito, eles têm consciência. Eles estão fazendo o cálculo e têm um nível de intencionalidade. Mas, quando eles estão descontrolados, eles não sabem muito bem. Quando eles estão emotivos, por não saberem bem pensar suas emoções, se relacionar com as suas emoções, eles não têm a mínima ideia do que está motivando as ações deles. Quanto mais emoções envolvidas para essas pessoas, menos eles entendem o que está se passando. Eles reprimem tanto as emoções, elas são tão impensadas e por isso permanecem tanto num nível inconsciente que eles não fazem ideia. Então tem dois níveis, a gente tem que pensar. Sim, há um nível de comportamentos abusivos que é consciente, principalmente quando envolve a mentira, a traição, a omissão. É consciente, principalmente quando é num momento
relativamente de decisão pacífica, racional. Mas, quando envolve emoções, o grau de inconsciência é muito elevado. Né? Eles não compreendem suas próprias necessidades e não compreendem suas próprias motivações quando eles agem no calor do momento, quando eles agem numa situação de conflito, ou quando eles agem quando as emoções deles estão instáveis. Né? Então há um nível variado de graus de consciência, graus de inconsciência. Há momentos que eles têm consciência de que eles têm problemas, há momentos que eles são plenamente inconscientes do que têm algum problema e vão negar. Quanto mais instáveis ou mais emotivos, mais inconscientes eles vão estar. Quando eles têm uma relativa paz, eles vão ter consciência de que tem comportamentos deles que são perturbadores e também vão ter consciência quando mentem. Né? Então, quanto menos emoção, mais consciência. Quanto mais emoção, menos consciência eles vão ter. Né? Então, às vezes, eles vão até achar que são problemáticos, ou às vezes até vão achar que são egoístas, quando eles têm esses momentos de sobriedade. Mas sempre que eles estão instáveis, eles vão agir muito mais pela inconsciência e achar que eles não estão errados, que não tem problemas neles e que os problemas estão nos outros. Né? Muitas vezes, para essas pessoas, é insuportável pensar sobre si e pensar sobre suas emoções. E eles mantêm isso inconsciente, mantêm isso omisso de si próprios, inclusive. Então, eu vou ter mais um vídeo de encerramento, a parte 3 dessa série sobre consciência e inconsciência no abuso emocional. Então, acompanhem, sigam e vejam o próximo vídeo, que vai ser para encerrar esse tema.